Viva Deus! Viva Jesus! Viva Pai João de Aruanda na terra! Meus filhos, graças a Deus, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje essa casa está cheia. Temos hoje aqui muitos pais velhos, muitas mães velhas. Temos alguns hereis que estão fazendo a limpeza do ambiente. Temos alguns exus, alguns meninos. Temos também algumas meninas muito bonitas. Umas pombagiras bonitas, minhas meninas. Hoje Jesus está na casa. Jesus está presente. Hoje ele não está à distância, não. Nosso Mestre, Senhor Jesus Cristo, está aqui. Louvado seja Deus. Sabe, meus filhos, a luz de Deus aqui nessa casa é muito grande. A luz de Jesus aqui e a luz do Altíssimo é muito grande. E aqui, meus filhos, acontece muita coisa incompreensível para muitos, até para aqueles que têm muitos conhecimentos. Sabe por quê, meus filhos? Porque no plano espiritual há muito que ainda não foi mostrado. Há muito que ainda não foi trazido. Nem pela experiência de médiuns, pela vidência, pela lucidez no desdobramento e em vigília, e nem pelos livros maravilhosos que já foram psicografados até hoje. Porque, meus filhos, o que foi trazido até hoje foi muito pouco. Mas Jesus e os espíritos superiores, muito sábios e muito benevolentes, eles trazem os conhecimentos novos em doses homeopáticas, para que não se sacrifique a consciência de ninguém, sabe, meus filhos? Esse meu filho aqui que eu estou usando agora, o meu filho Pedro, ele às vezes ele sacrifica um pouquinho as consciências dos meus filhos. Porque o meu filho tem a consciência muito expandida. Mas os seus irmãos, muitos deles não têm. Aí meu filho às vezes extrapola um pouquinho. E vai um pouquinho além. Negro velho se encosta nele, ou então o Exu e fala: meu filho, você está indo muito longe. Você está sacrificando a consciência do menino. Ou da menina. Você só pode ir até aqui. Aí o meu filho atende e para. Porque para ele é normal essas coisas. Mas o meu filho entende que os outros não têm essa consciência. Nem todos têm. Tem outros que têm. Tem outros que estão preparados para esse conhecimento. Mas assim a gente vai caminhando devagarzinho, vai caminhando junto com Deus, vai caminhando junto com Jesus, porque Jesus sabe muita coisa. Mas Jesus disse quando veio aqui: eu não posso explicar tudo. Eu não posso explicar tudo porque vocês, meus filhos, não vão ser capazes de entender e nem de suportar. Eu vou explicando aos pouquinhos. Eu vou enviando os meus profetas, os meus médiuns, cada um numa época certa, para trazer um conhecimento novo. E isso já vem acontecendo há muito tempo. E agora acontece de novo. E os conhecimentos novos serão trazidos, já estão sendo trazidos. Aqui nessa casa acontece muita coisa diferente. E vai continuar acontecendo. Nós vamos mostrar esferas espirituais, esferas astrais, dimensões, planos e distritos, que ainda não foram trazidos em livros. Nós traremos aqui na prática, mas também traremos através de livros que serão psicografados no futuro. Mas muito já está sendo trazido aqui agora, nessas reuniões abençoadas de Jesus, aqui na Casa Plataforma de Oração, essa casa abençoada. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, meus filhos, vocês viram esse resgate.
Muitos espíritos que sofreram um processo de zoantropia, de licantropia, que moldaram os seus espíritos, suas mentes moldaram os seus espíritos. Não foram magos negros e nem outros espíritos trevosos que aplicaram nele uma hipnose profunda, uma hipnossugestão profunda e os transformaram em animais. Não foram, não. Foram eles próprios que causaram a degeneração do seu perispírito, do seu corpo psicossomático, com as mentes, meus filhos. Sabe por quê? Por causa da vida que eles levaram. Muitos levaram a vida na maldade. Muitos eram agressores físicos, chefes de torcida de futebol, dessas, onde as pessoas brigam como se fossem animais. Haviam muitos torcedores principalmente de futebol, não só do Brasil como de outros países, muitos da Argentina, que brigam e desencarnam, de repente, seja pela doença, ou pela violência, ou pela velhice, porque mesmo os velhos, eles continuam como são. Desencarnam e estavam nessas dimensões. Nessas dimensões, tinham policiais corruptos, violentos, agressivos. Tinham traficantes de drogas, ladrões de todo tipo, estupradores, sequestradores, serial killers. São dimensões densas que ficam abaixo dos cemitérios. Dimensões de peso vibratório, de fluidos densos, onde a luz do sol não bate. Esses espíritos, enquanto estavam encarnados, dilapidaram o patrimônio do seu corpo fluídico com as suas condutas. Tinham também donos de prostíbulos, aqueles que venderam um corpo, prostitutas, garotos de programa, atores de filmes pornográficos, atores e atrizes de filmes pornográficos. Ah, mas é meu emprego, é meu ganha-pão. Me desculpe, meu filho, minha filha, isso não é emprego. Isso é sem vergonhice, pouca vergonha e crime contra as leis divinas. Procura outro emprego. Tem tantos empregos dignos por aí. Você vai escolher logo esse. Após os desencarnes, é esse tipo de dimensão que te espera. Sabe, filhos, Negro Velho ama muito os meus meninos e minhas meninas, meus filhos. Mas Negro Velho, quando tem que falar a verdade, fala. Porque não adianta ficar passando a mão na cabeça e falar manso quando essas dimensões existem e muitos espíritos estão indo para lá. Então, Negro Velho tem que falar a verdade. Você não vai aceitar, meu filho? Você não vai aceitar, minha filha? Que pena, filho. Continue, então, com as suas práticas. Mas um dia o desencarne chega, pode ter certeza, ele é inevitável. E você verá qual será a sua condição espiritual. Porque a sua condição espiritual já está sendo definida aqui durante sua encarnação. Se você pudesse ver as comunidades inteiras de larvas astrais que tem no seu chakra básico, que tem na sua região sexual, se você olhasse para baixo e conseguisse enxergar a multidão de vermes, de larvas, de parasitas de todo tipo, você iria sair correndo para um centro de umbanda, ou para uma casa espírita, ou para uma igreja evangélica, e ia pedir para o pastor, ou para o dirigente espírita, ou para o pai de santo te limpar, e você ia parar com essas práticas rapidinho. Porque lá, meus filhos, o seu órgão sexual está podre e cheira muito mal. E você mesmo não vai aguentar o próprio cheiro que vem da sua parte sexual.
e do todo o seu corpo psicossomático que já está destruído por causa das suas práticas. Tem uns filhos de vocês que ainda há tempo para mudar. Se vocês mudarem de coração, não adianta mentir para os espíritos, sabe, filhos? Vocês podem mentir para as pessoas, mas para os espíritos não. E nós sabemos quando você quer mudar ou não. Se você tiver um interesse sério de mudar, faz uma oração que Jesus vai mandar, mesmo que você não possa ver. Pretos velhos, caboclos, mães velhas, na sua casa. Você vai ser desdobrado e nós vamos fazer toda a limpeza no seu perispírito e o seu perispírito vai ser tratado. Toda vez que você dormir, você vai ser desdobrado e vai ser tratado. Inclusive, nas reuniões espíritas, umbandistas, você ali está sendo tratado, você só não está vendo. Mas você tem que ser sincero na sua escolha. Porque muitos desses filhos estão, como eu disse, com o corpo psicossomático totalmente dilapidado pelas suas condutas, que acha que é prazeroso, que acha que é normal. E você, filho, que enche o copo, que entorna, vai nos barzinhos, em zonas de deterioração, onde você é fonte de alimento para muitos quiumbas, porque nessas zonas de deterioração existem espíritos que têm esses vícios de bebida, de cigarro, e eles se acoplam às suas auras por sintonia. E quando eles se acoplam às suas auras, entra um processo profundo de simbiose, que muitas das vezes os próprios espíritos nem sabem que estão num processo simbiótico. E a maioria, de forma inconsciente, suga com as suas mentes, filhos, mesmo sem saber. Esses espíritos, muitos deles não sabem que estão fazendo com a mente, porque é feito com a mente. E ele te intui a beber mais, porque ele bebe junto contigo. Ele não tem mais corpo físico, ele precisa de alguém que tenha corpo físico. E o seu duplo etérico, seu ectoplasma, está impregnado da substância etílica da bebida, ou da nicotina do cigarro, ou das drogas, filhos, ou do sexo promíscuo. O espírito que vai se acoplar em você, o espírito ou os espíritos, que muitas das vezes é mais de um. E ele vai sugar sua energia vital e vai te induzir a fazer mais. Porque eles são desequilibrados, estão em profundo desequilíbrio, são viciados, muito agarrados à matéria, aos instintos, às sensações e aos sentidos. E vai induzir você a fazer cada vez mais. Suas mentes são desequilibradas, assim como suas emoções, são espíritos doentes. E você vai ficar mais doente ainda, porque as emoções deles vão se misturar às suas, os pensamentos deles aos seus, e os seus aos dele. E vai chegar um momento que em muitos casos ocorre que já não é mais ele que te obsedia, é você que obsedia ele. Isso acontece. Isso também acontece. O encarnado obsediar o espírito, prejudicar o próprio espírito. Isso também acontece. Então, filhos, Negro Velho sabe que é divertido falar um monte de besteira, relaxar, encher a cara e fumar, usar drogas, o sexo promíscuo. Negro Velho sabe de tudo isso, que vocês se divertem, todo mundo ri, todo mundo brinca. Mas espiritualmente falando, meus filhos, é muito pernicioso. Ali no ambiente pode estar tudo limpinho, está todo mundo cheiroso, bem arrumado, perfumado, todo muito bem arrumado. Mas a contraparte astral, que vocês não podem ver, é muito mais feio do que vocês imaginam. E se vocês pudessem ver, os bares, as boates, as casas de show, onde tem essas práticas, estariam todos vazios. Todos vazios. Ou poderiam estar cheios, mas sem essas práticas, se fossem usados de forma saudável, com conversas edificantes,
Em vez de beber bebida alcoólica, bebe um suco, um refrigerante. Não fuma, não usa droga. Se fossem esses lugares usados de forma saudável, a contraparte astral também seria saudável. Não seria feio, não haveria quiumbas, não haveria espíritos das trevas, obsessores. Aí seria diferente. Sabe, meus filhos, lá em Aruanda, na colônia Aruanda, existem pubs, existem boates, existem barzinhos. Sabia disso, meus filhos? Vocês sabiam que tem cerveja? Mas a cerveja não tem álcool. É sem álcool. Vocês sabiam que tem suco, tem refrigerante, tem comida? Tem música. Tem até boate de música eletrônica, sabia, meus filhos? Mas é tudo feito de forma saudável. Vocês podem se divertir. O problema, meus filhos, é o que é feito nesses lugares e o que vocês consomem, o que vocês falam e o que vocês fazem lá. Esse é o problema. Esse é o grande problema. Vocês podem curtir, pode dançar, pode se divertir. O problema, filhos, é suas intenções. Você vai lá para quê? Você vai para conseguir um sexo fácil? Você vai para encher a cara? Você vai para fumar? Você vai para dar conselho para os outros, coisa errada? Se insinuar para os outros? Dar ideias ruins? Botar ideias ruins na cabeça dos outros? Conselhos ruins? Para dar conselhos ruins? Aí, filhos, aí é complicado. Aí vocês entram em sintonia com os espíritos das trevas. Mas vocês, filhos, vocês podem ser um ponto de luz nesses lugares. Porque se você é evangelizado, se você está ficando e se tornando puro, seguindo o evangelho de Cristo e levando a vida de uma forma saudável, e você vai num lugar desse, você observa tudo o que está acontecendo e fica mentalmente, sem ninguém perceber, em oração. Você se diverte, você ri, você brinca, mas você controla o que você vai falar, o que você vai fazer. Não compactua com o que os outros ali estão fazendo. E bebe seu refrigerante, seu suco, bate um papo. Não é proibido. E você fica em oração. Olha, filho, muita coisa acontece. Porque nesse momento você se ilumina. E espíritos da luz estão ali ao seu redor. Não permitirão que nenhum dos trevas faça mal a você. E muitos resgates são feitos nesses lugares. Muita coisa boa é feita. E se você é um ponto de luz, você não vai dar uma de fanático e querer converter ninguém ali à força. Você vai ser inteligente. Você vai ser esperto. Você vai dando um conselho ou outro de uma forma sutil, sem sacrificar. Vai falando devagarzinho, com sabedoria. E vai mexendo com os corações e com as mentes das pessoas, mas sem forçar, só quando te derem oportunidade. Você não vai ser grosso, você não vai sacrificar a consciência de ninguém. Mas se derem a brecha e a oportunidade, aí você entra em ação como um servo de Jesus e diz a sua opinião sem ofender e magoar ninguém, é claro. Aí você vai ter que ser sábio, porque é nessa hora que Jesus vai te usar para muitos ali, porque tem gente ali que está naquela vida, mas já não aguenta mais estar ali. Já não se sente tão bem, já quer abandonar aquela vida. Por quê? Porque está sendo tocado por Deus. Deus toca o coração e a pessoa já começa a sentir um vazio. E fala, essa vida já não está me agradando mais. E se você estiver lá, porque Deus vai providenciar para você estar, quando você sentir que você tem que ir, é porque Deus está te incomodando. Porque essa pessoa ou outras que já não querem mais aquela vida vão estar lá. E você vai ser um instrumento de Deus para dar o impulsionar que eles precisam para abandonar aquela vida, porque eles já estão sendo preparados. Já estão preparados para ouvir o que vai ser falado através de você nesses lugares. Graças a Deus. Louvado seja Deus.
É assim que Deus trabalha, meus filhos. E você pode ser um instrumento que vai impedir que muitas dessas almas, após os seus desencarnes, acabam sendo tragados para essas dimensões onde se encontram esses espíritos sofredores, onde se encontram esses espíritos em grande sofrimento. Sabe, meus filhos, o Negro Velho vai dizer uma coisa. Não fica com medo não, meus filhos, mas é real. Tem gente aqui na Terra, tem encarnado aqui na Terra, que o seu perispírito já está todo transfigurado, já é um animal. De todo tipo, animais conhecidos e outros não conhecidos, animais horrendos, porque assim é a forma a qual as suas mentes estão. Se suas mentes estão desta forma, é assim que elas moldam o seu corpo psicossomático, o seu perispírito. E nem sabem que são animais horríveis, horrendos. Nem sabem que após os seus desencarnes, quando abandonarem o escafandro de carne, ossos, nervos e sangue, se verá no plano astral na forma de um animal horrendo. E em muitos casos são mulheres muito bonitas, são homens muito belos. Pois eu digo que isso é só a capa, é só o exterior, é só o corpo físico, que é só uma roupa. Não é a sua verdadeira essência. A sua verdadeira essência está dentro de você. E essa é transparecida claramente para todos verem após os desencarnes dos seus corpos, após a morte dos seus corpos, o desencarne do seu espírito, eu digo, me desculpe. O desencarne do seu espírito e a morte dos seus corpos. Aí se verá a sua real face. E a sua dimensão de origem, aquela a qual você vibra, aquela a qual você sintoniza, aquela a qual você escolheu viver, aquela a qual você escolheu ficar por décadas ou até séculos, quem sabe milênios. Quem sabe? Depende. Cada caso é um caso. Cada um tem uma quantidade de crimes perante a lei divina, pois serão empurrados, após os seus desencarnes para essas dimensões, pela própria lei. Esta é a lei. Assim é a lei de Deus, que tu és atraído para o local a qual tu vibra, a qual tu escolheu. Não é Deus que te joga no inferno. É você, filho ou filha, que se joga lá, mediante tuas condutas, as suas práticas e o que tu escolheste. Esses espíritos que foram resgatados aqui agora já estavam lá há muito tempo. Foram resgatados aqui, já estão sendo tratados, foram levados para oásis de paz, para albergues, abrigos, muito próximos aqui à crosta, porque ainda não podem ir para uma colônia espiritual pela questão da vibração. Então estão nesses albergues. Alguns estão nesses oásis de paz que se localizam no próprio umbral. Mas esses oásis de paz são muito bem protegidos por lanceiros, por guardas de Jesus. Tem muros muito altos, com verdadeiros campos magnéticos, campos de contenção, de proteção. Esses muros altos, imponentes, e os campos de força impedem que
que as criações mentais e as formas de pensamento, toda a matéria mental tóxica do umbral, invada o local. E que outros espíritos também invadam o local e queiram causar algazarra e atrapalhar os trabalhos. E muitos às vezes tentam e não logram sucesso. Só tentam invadir esses lugares. E muitos estão ali em condições deploráveis, porque não quer dizer, meus filhos, que foram resgatados, que está tudo bem. Existem pavilhões imensos, com leitos, e esses espíritos ficam ali deitados, muitos deles dementados, num pesadelo constante, com culpa e autopunição, com lembranças da sua encarnação, porque estão desencarnados e o véu caiu. Yeah! Estão desencarnados, meus filhos, e suas consciências cobram, porque a consciência é o justo juiz. E a culpa é muito grande, o arrependimento, o remorso. E o sofrimento é grande. E o tratamento, meus filhos, é longo. Negro Velho está lá sempre auxiliando, graças a Deus. Muitas mães velhas, estamos lá auxiliando com muito amor esses filhos. Assim como tem muitos pais de santo, mãe de santo, que fizeram magia negra, que lucraram com a religião, que arrastaram outros médiuns a fazer as suas práticas, arrastaram eles para o buraco junto com eles, mataram animaizinhos, sacrificaram animais, cobravam pelos trabalhos para enriquecer, valores exacerbados, causavam separação e união de casais, magia negra para causar doença e morte, vingança. Após seus desencarnes, se deparam nessas regiões sombrias. E os seus orixás, os seus exus que eles cultuavam e que incorporavam neles, que eles achavam que eram exus, não era nada mais, nada menos do que quiumbas. Espíritos das trevas, desequilibrados, viciosos, vampiros, egoístas, que não estão nem aí para o seu cavalo, como eles dizem. E eles são escravizados, agredidos, torturados pelos seus próprios orixás, que não têm nada de orixá, pelos seus exus, que não são exus, pelas suas pombagiras, que não são pombagiras. São quiumbas, espíritos desequilibrados, que dizia que era Exu rei, Exu sete encruzilhadas, Exu marabô, o pombagira rainha, o pombagira quitana, ou qualquer outra pombagira, e eram nada mais, nada menos do que quiumbas. E quando esses filhos desencarnam, eles não podem mais dar o que os quiumbas querem, que é o plasma sanguíneo dos animais que eles sacrificavam. E os quiumbas são implacáveis, os escravizam, torturam, agridem, vampirizam e se fica numa condição espiritual deplorável. Muitos deles, após os desencarnes, esses pais de santo, mães de santo falsos, e pastores também, pastoras que enriquecem, se aproveitando da fé das pessoas e da inocência das pessoas, serão cobrados. Muitos deles ficam agarrados aos corpos. Nos seus túmulos são desrespeitados. Muitos espíritos das trevas invadem esses túmulos, os vampirizam. O sofrimento ali já é grande no túmulo, agarrado no corpo, pelos vermes, pelas larvas, que suas próprias mentes criam pela ideoplastia, pela sua condição mental doente, desequilibrada. Seu sofrimento já é grande e fica maior, porque esses espíritos das trevas invadem esses túmulos e os vampirizam e os fazem muito mal, e a dor é grande. Por isso, filhos, por isso o Negro Velho está aqui.
para pedir para os filhos mudar suas condutas, para que a sua condição espiritual não seja essa, para que você não molde a sua condição espiritual durante a encarnação, modifica ela. Sabe, filhos, ainda dá tempo para muitos. Outros já não têm mais tempo, mas pode dar uma melhoradinha. Com pouco tempo que resta, dá para dar uma melhoradinha. E vai ser levado muito em consideração. Mas tem outros que ainda dá tempo para modificar completamente, para reverter a situação. Só depende de vocês, filhos. Negro Velho está aqui porque eu sei que vocês não estão vendo essas dimensões. Mas o meu filho viu um pouco. Ele pode falar para vocês. Só que nós não mostramos tudo para o meu filho, porque é muito feio. E ele está encarnado. E é complicado para o encarnado, apesar dele já conhecer tudo isso. Mas ele está encarnado. Então a gente não mostra tudo, porque é muito ruim. É bem pesado. É bem feio. Então, filhos, modifica para que vocês não se vejam nessa condição quando vocês atingirem a realidade da vida, o lado de cada vida. A vida espiritual, que é a original, a realidade primeira, que preexiste e sobrevive a tudo. A realidade, filhos, porque aqui onde vocês vivem é a ilusão. Podem ter certeza, por mais que pareça real, é pura ilusão. Tudo aqui é ilusão. Tudo, filhos, tudo é ilusão. Guardem bem as palavras desse humilde negro velho que só quer ajudar e que ama vocês e que quer ver essas dimensões vazias. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Deus, viva Jesus, viva Pai João de Aruanda na terra. Yeah!